bem com vocês? Eu sou a Kati e essa é a minha amiga Lu. E essa é uma gatinha fofa que tá aqui com a gente. A Fiona! A única que quis ficar aqui um pouquinho com a gente, os outros não quiseram. Ela é mais fotogênica. E nós estamos aqui no canal Espiritualmente. Sejam bem-vindos. E hoje a gente está aqui para falar sobre... medo. Quem aí já sentiu medo na vida, hein? Difícil quem não, né? Isso não existe, eu acho. É um sentimento que ronda, né? Acho que todo ser humano. Pelo menos uma vez na vida ronda. Medos. Medos é nosso tema. Qual é o seu maior medo? Qual é o medo que te atormenta hoje na sua vida? Porque eles vão mudando, né? Conforme as fases da vida da gente. Qual é o seu maior medo, Lu? Bom, eu já falei em outros vídeos que eu não tenho medo da morte, porque a maioria das pessoas tem esse medo, né, da morte, mas eu tenho medo com relação a coisas ligadas à minha profissão. Eu tenho medo, tipo, de encarar algumas coisas, sabe, de não acreditar muito que eu sou capaz. Então, muitas vezes eu deixo de fazer coisas por medo. Medo mesmo, tipo assim, de achar que não vai, né? Do novo. Medo do novo. Do desconhecido. Porque o medo é isso, né? Quando a gente não conhece, a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida, não sabe como que vai ser, a gente coloca o medo, que é uma maneira de proteger a gente. Tipo assim, você tá com medo, então não vai. Fica aqui nessa sua zona de conforto que vai ser mais fácil pra você. Não deixa isso pra lá. E muitas vezes eu percebo que isso acaba me bloqueando. E tem uma frase que eu até gosto muito de falar, que inclusive faz parte da música do Chorão, que é: o medo cega os nossos sonhos. Cega. Se a gente parar pra pensar, cega mesmo. O medo é necessário, muitas vezes, porque se a gente não tivesse um medo, né, a gente faria coisas absurdas. A gente provavelmente, acho que a maior parte da humanidade já teria morrido se não tivesse o medo. O medo ele serve pra, tipo, prevenir a gente de algumas coisas, pra, tipo, deixar a gente um pouco mais alerta, né, sobre algumas coisas. Mas o medo excessivo, ele prejudica, né, ele atrapalha muito a nossa vida. Sim, tudo bem a gente ter medo, todo mundo tem. O lance é o quanto esse medo te paralisa. Esse é o grande detalhe, o quanto esse medo te paralisa, o quanto você deixa de fazer as coisas por causa desse medo. Você pode ter medo, mas você tem que, sua coragem tem que ser maior, né? A sua vontade. E isso tá tudo ligado com tudo que a gente sempre fala, inclusive com alinhamento de chakras também, né? Tudo ligado, tudo. Então, o medo da morte realmente é uma coisa que persegue a maioria das pessoas, né? Eu acho, assim, muitas pessoas. Eu confesso que eu ainda tenho muito menos do que eu tinha antigamente, assim, muito menos. Mas eu tenho um pouco, assim, né? Porque é o desconhecido, querendo ou não. Eu tenho um pouco de receio, né? Talvez não seja um medo, é um receio. A gente sente aquele medinho, assim, quando a gente começa a pensar mais sobre o assunto e, né, ver que é uma realidade que pode acontecer a qualquer momento, né? O medo de não ter as pessoas com a gente, esse medo da saudade, né? Mas não é um pânico que nem eu já tive na adolescência, por exemplo. Nossa, eu tinha pânico, sabe? Que é o que muita gente tem, muitas pessoas têm o pânico da morte, né? Que é uma coisa mais paralisadora mesmo, né? Mas o meu medo hoje, cara, confuso, né? São muitas coisinhas, assim. Na verdade, assim, dizer que eu tenho medo de alguma coisa, medo que me paralisa, eu acho que hoje eu não tenho medo de nada, assim, que me paralisa, né? Esse medo absurdo, monstruoso. Eu acho que eu tenho umas inseguranças, uns medinhos no sentido de filho, sabe? Essa coisa assim, eu já tenho uma idade que eu tenho que me decidir e eu me sinto indecisa quanto a esse assunto. Então é mais, acho que com relação a isso, assim, sabe? A gente não se sente preparado, mas a gente quer ter filho e a idade vai passando, a água vai batendo na bunda. A gente sabe que existe, querendo ou não, um limite pra isso, e o limite que a gente não sabe ao certo quando vai ser, né? E é isso, assim, né? Porque eu penso em ter, pelo menos, gerar pelo menos um filho, né? Passar por essa experiência transformadora que é, né? Então é isso, eu acho, assim, talvez hoje o meu medo seja mais com relação a isso, sabe? Agora com o resto mesmo, com a profissão, eu já passei muito por essa fase de medo na profissão. Então agora hoje ela realmente não faz parte de mim, assim, sabe? Até assim, às vezes as pessoas falam, mas muitos artistas têm isso, muitos atores, lógico. Meu Deus, mas o que a gente vai fazer daqui 5 anos, daqui 10 anos? Porque tudo é uma incerteza. Sim, E hoje exatamente, essa incerteza que acaba gerando mesmo um medo.
muitas vezes eu tô, tipo, tranquilona, mas às vezes vem essas inseguranças e aí dá aquele medinho, né? O medo do futuro. O que vai E ser? tipo assim, na nossa profissão tem uma questão muito de perfil, né? Então, talvez hoje eu trabalhe com algumas coisas que daqui 5 anos não é mais possível trabalhar com isso, porque são perfis que vão até a tal idade, a aparência, né? Então, isso causa, assim, uma coisa de, meu Deus, vai mudar, não vai ser sempre disso, né? E não é pro artista, pro ator. Sim. Só que eu já passei tanto por essa loucura que eu dou um jeito. Eu penso assim, sabe? Eu acho que quando você tem medo, você tem que pensar, eu dou um jeito. Quando chegar a hora, eu vou dar um jeito. É que nem talvez quando ter filho, né? Sim. Eu vou dar um jeito na hora, porque se pensar muito, a E é gente fica mesmo. neurótica. E é mesmo, porque, por exemplo, assim, várias situações da minha vida eu já tive medo de fazer algumas situações, algumas coisas. Por exemplo, assim, quando eu era mais jovem eu tinha medo de, como eu sempre fui artista, de alugar uma casa e não ter dinheiro pra pagar o aluguel. Morria de medo. Até que um dia eu falei assim, não, peraí, eu trabalho, eu tô ganhando dinheiro, eu vou pagar aluguel. E se eu não puder pagar aluguel, eu volto pra onde eu estava, eu volto da estaca zero. E aí eu fui. E quando eu fui, passaram meses, assim, e eu percebi que aquilo era um medo que tava me bloqueando de viver uma coisa que eu queria. Tipo, sair da casa de alguém pra viver numa casa que era minha. Eu ser dona da casa, eu conseguir fazer as coisas do jeito que eu queria. E, tipo, era um medo bobo que me prendia. Então, quando você ultrapassa esse limite, assim, de vencer o seu medo e fazer, e se tudo bem se não der certo, porque pelo menos você tentou, você percebe às vezes que o medo que você sentia era uma coisa assim boba, que tava te prendendo de você realizar, de você fazer coisas maiores pra você. De você experimentar, né? Experimentar coisas novas. Nossa, te bloqueia de experimentar coisas incríveis da vida. Tipo, tem gente que tem medo de coisas que a gente ama, né? Que a gente sabe que a gente ama. Se tiver muito dinheiro, a gente vai fazer isso o tempo todo. Tipo, viajar mundo afora. Tem gente que tem medo disso. Tem gente que tem medo de sair do seu estado, de viajar, de pegar um ônibus, de pegar um avião. Tem medo, tem terror. Acha que não vai conseguir fazer isso sozinha. Claro, pra gente isso é outra realidade, porque a gente trabalha com isso. A gente trabalha viajando, indo pra um lugar, indo pro outro. Então, pra nós, não. Mas tem pessoas, você entende que tem pessoas que têm esse medo. Muitas pessoas, pessoas às vezes de cidade pequena, que nunca saem da cidade pequena. Elas não são acostumadas com realidades de cidades maiores, elas têm um medo absurdo de pegar um ônibus no avião. Mas o medo vence. Mais alto. E a gente, aí que tá, a gente tem que pesar e ver o que vence, o nosso medo ou a nossa vontade, o nosso sonho. Quando o medo é maior que a vontade, o seu sonho, os seus objetivos, não tá certo. Você tem que parar e mudar isso, né? É isso, assim. E qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Você já se perguntou? Seu maior medo? Você já se perguntou também se ele faz sentido realmente? Ou se é uma coisa assim, que você tem medo por uma coisa que talvez nem aconteça, sabe? Então o medo é uma coisa meio ilusória, Eu costumo pensar que a maioria dos nossos medos, eles não existem. Não, tipo assim, não vai acontecer. A maioria deles não vão acontecer. São coisas que a gente cria mesmo que é... Porque assim, o nosso subconsciente, ele é muito protetor, né? Ele tá acostumado com aquela sua vida de sempre. Então ele vai fazer de tudo pra te manter sempre seguro. Quando você cria alguma coisa assim, você fala assim, por exemplo assim, tô aqui no Brasil e eu quero viver em outro país. Pro seu subconsciente, isso é uma atrocidade. Peraí, você vai viver em outro país? Como é que você vai viver em outro país? Você não conhece ninguém em outro país, que não sei o quê. Aí começam a vir os medos. Mas se você chegar lá e você for roubado? E se você chegar lá e você não tem emprego? E se você chegar lá e você é deportado? Enfim, são várias coisas, situações que vão crescendo, aí vai dando aquele medo, e aí você fala assim, nossa, acho melhor eu ficar aqui no Brasil mesmo, que aqui eu tô seguro. Só que aqui você tá vivendo uma vida que não é a vida que você queria viver. De repente, a vida que você quer viver é lá fora, em outro país, vivendo outra cultura. É ali que é pra você experimentar coisas. Você sente aquele desejo, mas o medo vem e te bloqueia dessa forma. Mandando informações, seu subconsciente o tempo todo vai estar falando que você vai estar seguro só se você estiver aqui. Então, o que a gente tem que ter? A consciência de quando esses medos vêm e falam aqui na nossa mente, pra gente ver e falar assim, isso faz sentido? E aí começa a conversar com você mesmo, porque uma coisa que eu faço comigo é conversar comigo mesmo. Peraí, mas tá, se eu for pra outro país e eu não conseguir um emprego lá, o que eu posso fazer? Voltar. Pelo menos eu fui e tentei. Aí eu começo a colocar coisa, mas e se eu for e eu conseguir um emprego e eu conseguir viver muito bem lá? E se eu for e de repente lá for o país que era pra eu estar desde sempre e que vai me acolher e que eu vou ser, sei lá, a melhor profissional e, enfim, viver a vida dos sonhos. E aí a gente começa a jogar assim dessas formas que aí acho que
as alternativas negativas, elas vão se esvaindo, sabe? Vão sumindo. É questão de pensar positivo ou negativo mesmo, né? Tipo, acho que é um pouco isso, assim, sabe? Tem pessoas que são mais negativas, outras são mais positivas. E é ver a vida com aqueles olhos de negatividade ou mais positividade. Então, se você já vê negativamente, obviamente você vai dar razão e voz para os seus medos. E todo mundo tem medo, mas a gente tem que enxergar pelo lado bom as coisas. É engraçado, por exemplo, olha a diferença de percepção de duas pessoas diferentes sobre uma mesma situação. Vou dar um exemplo. O meu pai, ele sempre foi muito tranquilo demais, assim, demais. Ele tem uma paciência, ele faz as coisas acontecer, ele faz, não é aquela pessoa parada que não faz. Mas ele é muito tranquilo, então, tipo assim, algumas coisas na minha vida aconteceram porque o meu pai era tão tranquilo, a gente chegava atrasado e perdia a minha apresentação de dança que eu ensaiei a vida inteira, um ano inteiro. Isso aconteceu. Então ele era muito tranquilo no sentido assim, não, calma, sabe, não tenha pressa. Então às vezes se atrasava para as coisas, o que é ruim, mas ele também era uma pessoa que, até hoje, ele mantém a calma sob uma situação terrível de desespero. Ele é aquela pessoa que vai manter a calma. Então, tipo assim, acontecia de, se acontecer, o seu filho, né, sei lá, adolescente, mais jovem, saiu e não voltou ainda. E já deu o horário que ele disse que ele voltaria. Tem mães que vão entrar em desespero, mães, pais que entram em desespero instantâneo, assim, tipo, eles não esperam meia hora, eles já estão achando que aconteceu um acidente, mentalizando que aconteceu a pior coisa com o filho. Eu já vi isso na minha frente, mães, pais desesperados, me falando, meu Deus, se aconteceu um acidente, e se ele se capotou o carro? Eu, gente, que isso, calma! E aí, como eu cresci com o meu pai com esse jeito muito tranquilo, eu já penso de outra forma. Vem muito da criação, não adianta, né? O meu pai, ele já dizia assim, acontecia situações iguais, semelhantes, que ele dizia, ele nem se tocava primeiro, que a pessoa já tava meia hora atrasada. Eu sou muito assim, eu nem me toco. Quando eu me toco, já deu uma hora. Aí ele dizia assim, nossa pai, né, mas a mãe ainda não chegou, ou sei lá, a pessoa não chegou, o que aconteceu? A gente lá, adolescente, ansioso. Aí meu pai, calma. Ele sempre acha possibilidades, tipo... ele pode ter perdido o ônibus. Pode ter acontecido isso. Ele acha possibilidades de coisas que podem ter acontecido no caminho, que realmente podem, em vez de um acidente grave, de uma coisa horrível, entendeu? E ele fica super tranquilo, ele diz, calma, daqui a pouco a gente descobre, daqui a pouco ele liga. E realmente, geralmente as coisas se resolvem dessa melhor maneira. Não adianta atacar o desespero. Se você tem como se comunicar com a pessoa, óbvio, você se comunica e tudo bem. Se não tem, espera um tempinho a mais. Então, assim, eu acho que o medo é muito da forma que você vê as coisas, vê a vida. A gente não tem controle sobre nada. Essa é a verdade. A hora que a gente aprende isso, bota na cabeça que a gente não tem controle sobre as coisas e a gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida oferece, eu acho que é libertador, sabe? Não é? Com certeza, porque e eu penso assim, né, você estava falando a respeito de notícias e não sei o que. Quando acontece alguma coisa, você pode ter certeza que a primeira coisa a chegar vai ser essa notícia. Se acontecer de fato, vai chegar essa notícia muito rápido pra você, quando acontece, né, acidentes, essas coisas. Então, a primeira coisa é tentar fazer isso mesmo que o pai da Kátia faz, racionalizar e, tipo assim, pensar, bom, tá vindo de tal lugar, poderia ter acontecido o quê? O ônibus, tem trânsito, enfim, N motivos pra pessoa se atrasar. E depois tentar, claro, entrar em contato com a pessoa para saber se a pessoa está bem, se está tudo bem, ok. Mas a mente, ela sempre vai criar essas paranoias, essas coisas, né? O medo para fazer a gente, nossa, aconteceu alguma coisa. E se a gente der bola pra paranoia, vira um monstro. Eu não sou muito preocupada, noiada, não. Eu sou daquelas que leva meia hora pra perceber que a pessoa não chegou. Mas quando as poucas vezes que eu dei razão à minha paranoia, a essas minhocas na cabeça, gente, eu já tava começando a ficar assim... E é engraçado que a gente costuma confundir paranoia com intuição, né? A gente costuma confundir. Só que assim, a paranoia, ela é muito diferente da intuição. Porque a paranoia, ela vem e fica martelando na sua cabeça e ela faz você se sentir muito mal. Ela faz você se sentir angustiado, você se sentir aflito. A intuição, ela vem sutil. Vai sentir só assim, nossa, pensei da pessoa, será que ela tá precisando de mim? Tá precisando de ajuda? É isso. Essa é a intuição. A paranoia
paranoia não, ela é totalmente assim, devastadora. E eu já senti isso muitas vezes. Teve uma época que eu estava muito assim, desregulada, né, espiritualmente. E eu sentia assim, as pessoas saíam de casa, eu já imaginava, tipo assim, demorava um pouquinho, eu já imaginava que tinha acontecido mais. Minha filha ia pra escola, demorava um pouquinho pra chegar da perua, eu já imaginava que tinha acontecido um monte de coisa. E eu ficava atormentada, sabe? Aquele medo mesmo. Defina a perua, peraí, tem gente que assiste que não sabe o que é perua. Transporte escolar. Aquelas vans, né, tubiques, algo assim. Escolar. Porque eu realmente não sabia o que era perua. Depois que eu morei numa cidade que eu descobri, eu fiquei. E aí tu falou agora, gritou no meu ouvido, eu perua. Transporte escolar. E ela ia no transporte e, tipo, atrasava às vezes, sabe? Porque eles davam voltas, iam entregar outras crianças e eu já ficava imaginando aquela coisa. Eu falava assim, meu Deus, mas isso não é normal, é paranoia mesmo, ficar aquele... Dava um pânico, né? Tem a gente até, tem pessoas que até têm síndrome de pânico, é um medo de sair, de socializar, tem pavor, tipo, que acha que vai acontecer alguma coisa. O tempo todo a pessoa tá ali na alerta, vai acontecer alguma coisa. Se eu sair, eu vou ser atropelada. Se eu sair, eu vou morrer, eu vou ser assaltada. E isso é muito, muito perigoso. E mesmo que às vezes é inconsciente, né? Porque às vezes a pessoa tem o pânico ali, a síndrome de pânico de alguma coisa, e ela não sabe direito que ela tá sentindo aqueles medos. É uma coisa mais inconsciente, ela não consegue entender. Ela só sente aflição, né? Taquicardia. Mas ela vem dos medos. Vem do medo. E assim, muitas vezes tá ligado ao medo da morte. Muitas vezes. Sabe que eu já tive início de... Eu nunca tive problema... O gatinho, olha que graça de pé. Eu nunca tive muito problema de ansiedade. Hoje em dia eu sou bem mais ansiosa do que eu já fui, assim, mas são umas ansiedades mais a ver com momentos, né? Mas eu nunca tive grandes problemas de ansiedade, grandes problemas de pânico, né? Que nem você falou. Mas eu tive uma época que tava começando o pânico, assim, tive síndrome do pânico. Foi o início, foi antes da pandemia. E eu tava tendo umas crises de entrar em transporte público, que nem você falou. Sim. Eu nunca tive nada. De repente, eu comecei a passar a ter. Dentro do ônibus ou do metrô, eu tinha que pular fora. Naquela hora, eu começava a passar mal. Primeiro parecia que era uma pressão baixa, né? Eu sempre tive um pouco de pressão baixa, então no início parecia, eu confundia, achei que era. E depois eu comecei a ver que não, que eu comia bem, tava tudo certo. Era entrar no ônibus ou no metrô, eu andava às vezes 2 pontos, eu tinha que pular fora. Eu tive que começar a fazer o trajeto que eu fazia em meia hora, em 2 horas para dar tempo de entrar, sair quando eu me sentia mal, entrar no metrô de novo quando melhorava para chegar no meu trabalho, porque não tinha condição de ficar pagando Uber ou sei lá como pra ir, né? Eu tinha que ir dessa forma. Então, tipo, eu tinha que chegar no meu trabalho, não tinha opção. E aí eu pensei, o que tá acontecendo comigo? Calma aí. Eu sempre tive o controle de mim, não vai ser agora que eu vou perder o meu controle. Porque tem isso também, a gente tem que ter o controle, tem que racionalizar. E aí, é uma questão de inteligência emocional, né? Sei lá. E aí eu percebia que começava assim, minha temperatura do corpo aumentava drasticamente. Por isso que dava a impressão que era pressão baixa primeiro, sabe? E começava a escurecer tudo. Nossa. E assim, eu nunca cheguei a desmaiar, mas tava por isso aqui pra desmaiar. Eu nunca desmaiei na minha vida, mas sempre foi por um fio. Coisa de sentar na calçada da rua pra não desmaiar, sabe? E aí eu começava a sentir isso e eu, ai meu Deus, tô ficando ruim. Eu já tive que chegar a pedir lugar no ônibus pra sentar e baixar a cabeça lá embaixo das pernas, porque eu ia desmaiar. E aí levava biscoito, chocolate pra comer, porque achava que era glicose e pressão. Não era. Aí eu comecei a perceber que era o calor, a primeira sensação que eu tinha. E daí começava a dar taquicardia, que nem você falou. Aumentava o batimento absurdamente. E aí falta ar. E aí quando falta ar, não vem, aí a gente se desespera. Porque, né, é uma coisa assustadora. Nossa, super. É super assustador. Aí eu comecei a perceber, comecei a fazer algumas técnicas bem básicas e bobas no início pra testar. Eu ia com uma roupa fresquinha, tirava os casacos pra ver se mudava a minha temperatura, porque não estava de acordo com as outras pessoas que estavam no local. Eu levava uma água bem gelada, ia tomando pra sentir, mas eu começava a suar frio, era muito louco. Aí aí eu comecei a usar mantra também no fone e vi que eu conseguia, através da respiração, começar a controlar, né? E aí eu ia meditando, gente, meditando entre aspas, assim, na medida do possível que eu conseguia, né, porque era meio desesperador. Eu botava o fone, ia respirando, contando a minha respiração durante aquele mantra. Tirava todos os casacos no maior invernão em São Paulo. E eu só de alcinha. E eu me encostava nos ferros do metrô, que era um geladinho, o pulso. E na água gelada o pulso, porque meu pulso esquentava, minha mão esquentava, era uma coisa surreal.
E aí foi indo. Daí eu cortei 2 situações da minha vida que estavam me causando muito estresse, porque tem a ver com estresse. Total. E aí, menina, foi assim, ó, que nem tirar com a mão. Eu fazia isso e cortei essas 2 situações de trabalho que me causavam todo o alvoroço e parou. Eu disse, consegui. Por quê? Ou eu podia, se fosse dependendo mais desesperada, eu ia no médico e pedir remédio pra tomar. E eu não gosto, né? Eu acho que tem outras formas, né? A não ser quando o caso é muito extremo e não tá conseguindo encontrar outra forma. Mas eu disse, não, eu sou teimosa, eu tenho controle de mim e eu vou conseguir. E deu certo, assim, sabe? Ali foi realmente vencer um medo bem, eu vi que eu conseguia, que a gente é capaz. É só a gente acreditar. E um outro grande medo que eu venci, gente, que foi muito... Eu tô falando sem parar, né? Tu quer falar? Não, pode falar, tô ouvindo, sou ouvinte. Inclusive, aproveite esse momento pra ver que medos que você já conseguiu enfrentar. Isso é muito interessante. Nossa, é. Pra gente ver que é capaz. Não só ver que você tem medo de alguma coisa, mas ver o que você já venceu e aí você começa a ter a percepção de que se você venceu aqueles lá, porque medo é medo, não importa se é grande ou pequeno, é medo. Se você conseguiu vencer aquele lá, com certeza você consegue vencer esse. É só tentar se conectar com você pra tentar descobrir qual o caminho pra tentar se livrar desse medo. Exato. Um medo, assim, que foi muito maior que esse, que também eu enfrentei e venci, realmente, assim, ó, depois que tu vence um medo bem grande, você se torna assim, você ganha uma força que ninguém mais te para. Ninguém mais é capaz de parar você. E é absurdo como você amadurece e cria essa força e você descobre essa força dentro de você. Quando eu resolvi, larguei tudo pra vir pra São Paulo, né? Nossa, gente. Gente, isso é. Era um medo de uma vida inteira, sabe? Colocado por todo mundo na minha cabeça, o medo da cidade grande. Porque assim, quem é de uma cidade minúscula, lá do Rio Grande do Sul, de qualquer outro lugar muito distante aqui do centro, de São Paulo, Rio, a gente pensa que a gente vai morar em São Paulo, no Rio, e a gente vai pisar fora da porta e vai ser assaltado. E vai acontecer uma coisa horrível. É isso. É esse o pensamento de quem mora em cidade pequena. E não digo que não aconteça esse tipo de coisa. Acontece, mas se você viver em função desse medo, você não tem liberdade de nada, né? As coisas ruins acontecem em todos os lugares também. Então, assim, eu enfrentei esse medo que todo mundo tinha colocado na minha mente desde criancinha. E fora, assim, largar toda a estabilidade financeira, a família, que não é fácil, né, gente? Vim literalmente com uma mala de roupa, um notebook, um calçado, um prato, um talher, sabe? É isso, assim. Nem casaco pro inverno eu tinha, era com a mala que eu conseguia carregar, acho que eram 3 malas, no final das contas eu nem conseguia carregar. Cheguei na rua que eu ia morar, que eu não sabia onde era, cheguei com o táxi, né? Nunca tinha pisado uma vez em São Paulo com outras pessoas, não dá pra dizer que eu conhecia nada de São Paulo. Então assim, eu não conhecia nem a rodoviária Tietê, entendeu? Cheguei lá, meu Deus, eu nunca tinha andado numa rodoviária tão grande na minha vida. Enorme. E eu percebi que quando eu cheguei lá, eu não dava conta das malas que eu tinha na mão, porque eu enchia elas muito de peso, era toda a minha mudança, né? Menina, eu cheguei na rua que eu ia morar, peguei o endereço, fui com o táxi, não sabia, não conhecia nem as meninas que eu ia morar. Cheguei lá e tive que pedir pra um restaurante, um barzinho, guardar 2 malas minhas pra mim subir com a outra mala pra cima no prédio, pra depois buscar o resto, porque eu não dava conta. Sabe quando você não tem mais força? Tipo, teu músculo travou e é isso, a pressão caiu, tem que levar metade, depois outra metade. E aí, assim, aí foi um recomeço. Foi recomeço de descobrir tudo, de conseguir um trabalho, de não ter dinheiro e ter que achar um trabalho em 2 semanas, independente do trabalho que fosse. Foi, tipo, morar com pessoas estranhas. Nunca tinha morado com pessoas estranhas na minha vida. Foi a primeira vez. É uma cidade com uma cultura totalmente estranha, um estado diferente, né? Já é muito diferente. Descobrir onde era o mercado mais próximo, onde era a farmácia mais próxima. Você não sabe nada quando você não conhece o lugar. É muito louco. É a sensação de estar em outro país, né? Então, e aí quando você... Aí você fica com esse medo todo, né? Aí eu fico pensando, aí você você enfrentou, depois com o passar do tempo você foi vendo que aquele medo que estava tentando te paralisar não era tão grande assim, né? Não! Ficou minúsculo. Ficou.
E aí, agora imagine se você estivesse lá na sua cidade ainda e você não tivesse vindo ousar viver tudo o que você tinha que viver aqui, que aqui que era a sua experiência, aqui que era o que você tinha que viver para você se realizar como atriz, como artista. Então você vê como que o medo tenta paralisar, ele tenta deixar a gente lá no nosso estado inicial. Não, você não vai sair daqui, olha, não sai da zona de conforto, porque se você sair você vai ser assaltada, você não vai conseguir emprego, menina, fica aqui. E quem dá ouvido a isso fica frustrado. Por isso que tem muita gente frustrada nesse mundo, porque tem medo de viver a profissão que quer, medo de viver a sexualidade que quer, medo de dirigir, medo de ir pra fora do país, medo de tudo, medo de escuro. Tem gente que tem medo de escuro. Tem gente adulta que tem. E esses medos paralisam realmente a gente, e vai minando, né? Vai minando o nosso potencial, porque quando a gente tem medo, a gente tá, né, bloqueando os chakras. Se você não assistiu o nosso vídeo sobre chakras, tá? Vai assistir o nosso canal que a gente tá falando sobre e vai bloqueando, porque um chakra desalinhado, ele vai desalinhando todos os outros. E aí cada chakra é responsável por uma função da sua vida, por um sentimento, por uma coisa na sua vida. Desalinhando um, vai desalinhando todos, enfim, você vai ver sua vida toda travada. E aí você vai falar assim, meu Deus, por que a minha vida não vai pra frente? Por que eu não tô conseguindo tal coisa? Porque isso, uma porta se abriu e abriu várias outras. Nossa, você falou tudo agora, gente. Eu vou escrever essa frase na parede do meu quarto, é muito louco. Né? O medo trava. E assim, que nem você falou, depois que você enfrenta, você vê que aquele bicho-papão não era um bicho-papão. Era minúsculo. Era minúsculo. É muito louco isso, gente. E engraçado que as pessoas, assim, eu sempre digo, quando alguém quer mudar radicalmente de vida, de profissão, que nem eu fiz, eu tenho até amigas que falaram pra mim, né? Ah, você é uma inspiração, você veio pra cá, gente, realmente eu me inspiro em você, eu vou mudar de carreira, fazer transição de carreira agora, também super estabilizada naquela carreira, por causa que você me inspirou. E aí eu sempre falo pra pessoa, né, quando às vezes ela ainda não tá tão decidida, ou tá assim com medos e tal, e as pessoas julgando, sempre tem gente pra julgar, um monte, da família, sempre. Sempre vai ser da família. Sabe o que eu falo pra pessoa? Eu digo assim, eu já disse isso pra muitas pessoas. Não dê ouvidos para essas pessoas. Nem pro medo. Deixa a pessoa falando sozinha. Porque primeiro você já tem que enfrentar seu medo. Aí você tem que enfrentar ainda o julgamento dos outros, o medo dos outros, a frustração dos outros. Cara, ignora essa pessoa, tampa os ouvidos, finge que tá ouvindo e põe um protetor auricular se precisar. E aí, você não tem que ouvir esse tipo de pessoa, você tem que ouvir e conviver com pessoas que enfrentaram seus medos, enfrentar os grandes desafios e transformar a sua vida. É esse tipo de pessoa que você tem que se espelhar e sabe, fazer trocas com esse tipo de pessoa. Sim. Porque as pessoas que te botam medo, que nem pra mim, diziam coisas absurdas, gente. Vocês não fazem ideia do que me diziam. Essas pessoas, analisa elas. Geralmente são pessoas que nunca fizeram uma grande mudança na sua vida. Sim. Que nunca foram atrás do seu sonho. E é muito triste porque elas têm medo. Não é que elas têm... Muitas não têm maldade, elas não querem te prejudicar. Não, elas querem te proteger. Proteger. É a sensação de proteção. Tipo assim, nossa, eu preciso avisar porque se ela fizer isso, tal coisa vai acontecer. É proteção. Mas elas não sabem que estão fazendo mal ao outro, né? E é uma frustração escondida, né? Sim. Então, assim, o que eu ouvia tipo, primeiro assim, as primeiras reações quando eu contei pra família, não acreditavam, achavam que eu tava brincando, assim, muito tempo, por meio ano, elas achavam que eu tava brincando. Aí viram que eu comecei a ir atrás da minha DRT, das minhas coisas lá na minha cidade antes de vir, né? Acertar algumas questões minhas lá na profissão, né? Mas não acreditavam. Aí nem meus pais acreditavam. Minha mãe que foi a primeira que acreditou, meu pai demorou um pouco. Meu pai só acreditou quando eu vendi meu piano. Daí ele acreditou. Seu pai, o negócio tá pegando pesado. Pegou forte. Ele ajudou a entregar meu piano que eu tinha, acústico, então tipo, era meu sonho da minha vida aquele piano. Ele viu que era sério. Aí quando eu pedi como que chama, gente? Quando você pede a conta na prefeitura? Exoneração? Exoneração do cargo. Aí a família inteira caiu por terra. Até a família de longe, assim, né? Que a gente tem muito contato. Tipo, foi um falatório, né? Um passa pro outro. Ela pediu exoneração do cargo. Ela vai mesmo. Porque eu falava, as pessoas davam risada. Elas me tiravam, pensavam que eu tava fazendo palhaçada, assim. Brincadeira, é um sonho da menina, ela vai falar, que nem quando ela falava que ia ser atriz quando era criança. E aí depois foi, e aí elas começaram a ver, e daí assim que elas começaram a ver, elas começaram a me xingar, ou me,
Tipo, não, você não pode fazer isso. Ou colegas de trabalho dizia, você é louca, você vai deixar o seu emprego certinho aqui na prefeitura. Pede a licença sem remuneração, espera meio ano pra pedir sua licença, que aí você vai ter direito a pedir a licença. Eu dizia, eu não quero. Eu não quero ter plano B. A pior coisa de um plano A é você ter um plano B, porque você não dá tudo no seu plano A. Você não dá tudo de si, isso é um fato. Você sempre vai dar mais ou menos se você tem um plano B, entendeu? Mas eu falo assim, eu vou tentar aqui, mas se não der certo, eu já tenho isso aqui, certo? E tipo, as pessoas dizem, aí você vai lá, tenta, se não der certo, você volta correndo. Eu digo, eu não quero voltar, eu não vou voltar. Eu vou ir e vai dar certo. Eu sempre disse isso, vai dar certo. Eu não sei como, mas vai dar certo. Pode demorar, mas vai dar. Porque tipo, quando eu também tive, foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida, que os meus pais, quando eu tinha 16 anos, meu irmão tinha uns 10, a gente saiu do Rio Grande do Sul e foi pra Santa Catarina, né? E aí foi uma mudança drástica, a gente foi os primeiros da família que foram se mudar para um lugar longe. E a gente era muito ligado à família materna da minha mãe e a gente foi os primeiros que saíram. Então essa vivência minha de sair, se desligar de todo mundo com 16 anos e recomeçar com os meus pais e com meu irmão, foi uma preparação para o que eu precisava viver hoje. Talvez eu nunca ia ter coragem se eu não tivesse passado por aquilo, entende? Porque a gente era muito conectado. Então isso me deu assim uma crescida no sentido de, eu vi os meus pais que eles levaram, eu lembro claramente, a gente levou uns 2 anos pra parar de chorar por causa da família. Uns 2 anos. E a gente tava entre 4 pessoas, uma família inteira. Que a gente chorava, que a gente ficava muito mal. Chorava às vezes dias, 1, 2 dias, final de semana, quando a gente tinha falta deles. E assim, 2 anos pra se estabilizar basicamente no lugar, na cidade nova. Emocionalmente, financeiramente, mais tempo às vezes, né? E profissão, e escolas, no caso, 2 filhos, né? Então eu vi tudo isso, e eu vi o quanto as pessoas ficavam forçando a gente pra voltar, volta. Gente, dá força pra pessoa que foi atrás da mudança, não fica puxando de volta, não é? E aí quando eu mudei, eu vim sozinha, foi pior assim, sabe? Só que se eu não tivesse tido aquela preparação lá atrás, talvez eu não conseguisse. E aí quando eu mudei, eu dizia, não, eu não vou voltar, vai dar certo e ponto. Não tem plano B e vai dar, eu sinto que vai dar certo. Inclusive tinha um senhor que era médium assim e fazia um trabalho com as pessoas, atendia pessoas uma vez que eu fui, e ele falava assim pra mim, eu tava pronta pra vir pra cá, né? Eu tava passando por um monte de coisa, divórcio e tal, na época. Ele falou que eu já devia ter vindo muito antes pra São Paulo. Tipo, coisa de 5 anos atrás, 4 anos, meu lugar não era lá, sabe? Ele falou, você tá te esperando prontinho pra você lá. Ele falou tanta coisa que eu não lembro, a gente esquece algumas coisas, a gente lembra só de partes essenciais. E aquilo me deu uma força, eu disse, meu Deus, assim, ele tocou, eu chorava. A gente sempre chora nesse tipo de coisa, né? Porque quando toca a alma, né? Tocou. Ele tocou, ele foi, assim, certeiro nas palavras, nossa. Então é isso, assim, tipo, o que você tem que pensar, o que você já enfrentou de medo, sabe? Medo de coisas pequenas, às vezes, sabe? Medo de dirigir é um medo que muita gente tem. Sim. Quando a gente é criança, mas a gente vai analisar, né, nosso processo de crescimento, assim, quando a gente é criança, a gente tem medo de certas coisas, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai perdendo medo, aí a gente vira adolescente, tem medo de outras coisas, e aí depois se a gente for fazer uma análise assim, a gente vai ver que todos os medos que a gente tinha, na verdade, não eram nada, eram só ilusões que a nossa mente criava. E se a gente parar pra pensar hoje na vida adulta, que esse medo que a gente tem talvez seja só uma ilusão, não é real, e na maioria das vezes não vai acontecer, e a gente se permitir a viver o que a gente realmente quer viver, tirando o medo de lado um pouquinho, a gente percebe que a gente tem tudo pra ser feliz, todas as ferramentas. É bem louco isso. E assim, uma coisa assim, uma mensagem assim que eu acho que é bem importante. Quando você sentir medo do julgamento, né? A gente tem muito medo às vezes do julgamento. Hoje em dia eu não tenho medo nenhum do julgamento, eu não tô nem aí. Me libertei disso quando eu vim embora. Pela minha profissão também, nossa. Mas quando a gente tem medo do julgamento, que é um grande medo da maioria das pessoas, e isso paralisa muita gente, você tem que pensar, tipo assim, mente, não conta pra sua família, sabe? Eles não vão viver a sua vida. Não é eles que vão saber se você tá feliz, se você não tá, se você tá vivendo o seu sonho. Dane-se, sabe? Vai e faz. E não conta, você não deve satisfações, a não ser que você seja menor de idade, mora com seus pais, ou coisas do tipo. Você não deve satisfações, sabe? Você tem que saber de você tem que ouvir a voz do seu coração. É o que eu sempre digo para as crianças quando eu faço evento, né?
E aí a gente tá lá de princesa, faz a coração pra criança. Eu sempre digo pra ouvir a voz do coração, que é a intuição, né? Que é muito importante. Ouve o seu coração, não escute os outros. Os outros não sabem o que é melhor pra você. Só você sabe. Eles pensam que acham que sabem, mas não sabem. Não, uma coisa é conselhos e tal. Outra coisa bem diferente é a pessoa te pôr medos e te paralisar naquilo que você sonha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então é isso, assim, faz o que você tem vontade. Julgamentos sempre vão existir. Se você fizer tudo do jeito que as pessoas falarem pra você fazer, mesmo assim elas vão achar um jeito de te julgar. Não, umas vão concordar e outras vão te julgar. Nunca vai ser unânime, sabe? Nunca. O pensamento do ser humano a respeito da gente, dos seres humanos. Então é a gente fazer mesmo o que a gente tem vontade de fazer e acreditar no processo. No processo. Acreditar no processo. Viver o processo, ser Sim. feliz com o processo, né? Que o processo é a caminhada, né? Não esperar pela felicidade lá na frente. A felicidade tá na caminhada. É o processo. É o processo. Que nem a gente atriz, né? Se a gente só esperar pela felicidade do resultado, a gente vai viver frustrada. Porque nós é muito mais processo do que resultados finais. Tanto uma peça de teatro que você fica semanas, às vezes meses ensaiando, quanto um filme que você cria o personagem durante semanas, estuda texto por muitas semanas, pra ir gravar e ver passar depois, uma vez você grava, depois você só vai ver o resultado final. Você não vai, sabe? É o processo. Se você não pegar gosto pelo processo, nada faz sentido. Eu acho que é o processo que dá o sentido. É o processo. É o processo que dá o sentido pra gente. A felicidade tá na caminhada. E é isso, gente. Sigam os sonhos de vocês, tirem os medos de lado, ouçam a voz do coração, que é 100% certo. Isso. Aproveita e assiste um filme chamado Som do Coração, se eu não tô louca é esse nome. É um filme bem lindo, de um menininho musical, o filme, assim, bem musical, que ele encontra os pais através do som do coração, assim, porque os pais eram músicos e tal. É um filme lindo. Ele fala muito sobre isso, assim, só que de uma forma musical, né, o som do coração. É o som do coração, é a voz do coração. É isso. Ai, gente, a gente tá agora muito poética. Foi o chá que me deixou mais... Foi o chazinho. Então tá, vamos aproveitar para pedir para eles se inscreverem no canal. Sim. Deixar a curtida. Comentar, deixa o comentário, explica pra gente sobre os seus medos. Sobre os medos. Também Vamos ajuda trocar. muito, né? Com você falar, você compartilhar com as pessoas sobre medos, porque quando a gente expressa, a gente tem uma percepção maior sobre as coisas. E compartilhar com as pessoas que você ama, que você conhece, que você quer que aprendam, que tenham esse conhecimento, e enfim. E a gente tá muito feliz em fazer esses vídeos pra vocês, falar sobre isso, sobre as nossas experiências. Esperamos, assim, que de alguma forma a gente possa iluminar algum caminho aí. E é isso. É verdade. E sigam nossos Instagrams. Sim, por favor. Ludicali, Cati Faleiro. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.